Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Hotman aqui. Então, uma notícia de umas horas atrás, a Premier League e a La Liga decidiram não liberar seus atletas para as eliminatórias sul-americanas e eliminatórias da Ásia, da África, etc, etc. Isso prejudica muito a seleção. Os seguintes jogadores que vão ficar de fora: o Éder Militão e o Casemiro, ambos do Real Madrid, o Richarlison do Everton, o Fred do Manchester United, o Alisson, o Firmino do Liverpool, mais o Fabinho também do Liverpool, Gabriel Jesus do City, Rafinha do Leeds, ou seja, os jogadores são convocados. Eu fiz uma lista, que eu vou até mostrar aqui, para quais jogadores eu levaria para o lugar desses convocados. Começando para o lugar do Alisson, é indiscutível que vai ser o Santos. O goleiro Santos do Atlético Paranaense já vinha sendo convocado algumas vezes pelo próprio Tite, amistosos e eliminatórias. O Santos vai ser o reserva imediato. Eu falei até uns vídeos atrás que se o Alisson e o Ederson não forem, o reserva imediato do Everton é o Santos. O goleiro do Atlético Paranaense vai ser convocado. Com certeza, na minha opinião, ele vai ser convocado para a reserva do Everton. Se o Everton se lesionar, aí ele vai ser o titular da seleção. Para a vaga de terceiro goleiro, será ou Cássio ou João Paulo dos Santos, o que não é um absurdo. João Paulo jogando muito bem esses últimos jogos pelo Santos, vem jogando muito bem, tanto o John poderia ser convocado também. E claro, o Cássio, que é o homem de confiança do Tite. É um homem de confiança dele, foi muito tempo goleiro dele, então o Cássio entra na lista. Para o lugar do Éder Militão e do Thiago Silva, eu levaria o Felipe. O Felipe e o Diego Carlos não vão poder ir, porque eles estão no futebol espanhol. Eu levaria o Rodrigo Caio, aqui no Brasil, senão o Gustavo Henrique, do Flamengo. E por sem opção, cara, eu levaria o Miranda. Daria uma chance pro Miranda, mais uma, né, pro Miranda, porque se o Tite não tiver opção nos outros países, eu levaria o Miranda. Se não for o Miranda, será pelo menos o Natan do Atlético Mineiro, que está merecendo há muito tempo uma convocação também. O Natan do Galo, o terceiro Galo, comemore. O Jeromel, mesmo na situação do Grêmio, é um cara que pode ser um bote expiratório. Levaria o Jeromel também, então levaria esses caras. O Tite agora vai ter que olhar para o futebol brasileiro, gente, que é basicamente o centro que ele tinha, não tem. Tem além o campeonato francês, o alemão e o português. Então, vamos lá. Para o meio campo, como não vai ter Fabinho e Casemiro, eu levaria de cara o William Arão do Flamengo, sem opção, sem jeito. O William Arão que está merecendo há muito tempo, e o Diego, sim, o Diego que jogava de meio recuado para volante. Eu já convocaria o Diego para essa convocação, traria o Diego está merecendo essa convocação. É o 10 do Flamengo, deu muito certo na função de volante. O Rogério que recuou ele, né? Pra falar a verdade, o Jorge Jesus recuou o Diego e deu muito certo o Diego na função de volante. Então, levarei Diego e Ilharão. Vai prejudicar o Flamengo? Sim, vai. Só que é importante a seleção. Os meias, que no caso os meias de ligação, que seriam no caso os meias centrais, no lugar do Fred não tem que ser outro, Gerson. O Gerson é a única opção que a gente tem para a posição do Fred. E pelo fato do Gerson ter recusado a seleção olímpica, a seleção sub-23, sub-20, as seleções de base, acredito que ele não seja convocado. Quem pode ser convocado, você diz, tem no futebol brasileiro, cara, e o Flamengo de novo, né? E o Thiago Maia pode ser convocado, o Patrick de Paula do Palmeiras pode ser convocado, pode fazer essa função. Então, tem alguns jogadores que podem ser convocados. O próprio Edenilson do Internacional merece ser convocado para a seleção. A outra função é a função, ou lembrando aqui agora, olhando a lista, o Thiago Mendes. O Thiago Mendes pode fazer essa função muito bem, que já foi convocado o Bruno Guimarães. A função de ataque. Não temos o Firmino, e para o lugar do Firmino, indiscutível, eu levaria de cara o Bruno Henrique. Vai levar basicamente a base do Flamengo. Vai ter que levar a base do Flamengo, só não vai levar o goleiro. Então o Bruno Henrique para o lugar do Firmino. O Bruno Henrique tem que ser convocado, eu levaria o Bruno Henrique. Mas para o lugar do Bruno Henrique, quem que você levaria, Rafa? Então é difícil, porque já que não tem futebol espanhol, e o Bruno Henrique é o melhor que a gente tem, o mais próximo que a gente tem é o Rony e o Dudu.
São os mais próximos que a gente tem do Bruno Henrique. O Dudu pedindo passagem na seleção há muito tempo. O Rony também está pedindo passagem. Então é Rony ou Dudu que eu levaria para a seleção. Ou se quiçá, mais um do Atlético Paranaense, o Nicão. O Nicão pode fazer essa função muito bem. É um jogador canhoto, é um jogador que o Tite gosta, então eu levaria o Nicão também. Para o outro lado, para o lugar de Gabriel Jesus, tem vários nomes. O Antony, tem o próprio Hulk, que pode fazer essa função. O Hulk mais para centroavante. Então, no lugar do Gabriel Jesus, eu levaria o Hulk. Porque, cara, apesar do Antony jogar nos lados, o Gabriel também, o Tite está precisando de um atacante. O Hulk é esse atacante que a gente precisa, cara. O Hulk, se fosse o centroavante na seleção em 2014, a gente ganharia com certeza a Copa. Ganhar eu não sei, mas ele iria melhor do que foi. Então eu levaria o Hulk para o lugar do Gabriel Jesus e para o lugar do Rafinha, o Antony. Se não o Antony, o Malcom, que está merecendo, jogando muito bem as Olimpíadas. O Vinícius Júnior não poderá ir, que fique bem claro, a La Liga não permitiu também que os jogadores fossem para suas seleções. Ou seja, eu levaria o Antony do Ajax. Ou ele pode, por questão óbvia, pode levar o Cebolinha, mesmo banco no Benfica. Então, tem várias alternativas. Tem o próprio Dudu, o próprio Rony, o próprio Nicão. O Nicão que é uma alternativa muito boa, porque o Nicão é canhoto, como o Rafinha, finaliza bem, bate falta bem. Então, eu poderia levar o Nicão também. O Nicão no Atlético tá muito bem. Tá muito bem. O próprio Rony, como eu disse, o próprio Dudu, cara. Então, a gente tem jogadores para levar. A gente tem seleto grupos que podem ser convocados. Então, esses seriam meus jogadores. Quais seriam seus jogadores para essa convocação agora do Tite? Quem vocês levariam? Quem vocês não levariam? Deixa nos comentários. Vou até deixar assim mesmo a capa do vídeo. Não vou nem fazer a capa, porque esse vídeo eu tô fazendo em cima da hora. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like no vídeo. Compartilhe o vídeo no grupo de Facebook, Telegram, WhatsApp. Compartilhe no Twitter e no Instagram. Me siga nas redes sociais, @RafaHatchel no Twitter, Rafael Hatchel no Instagram e Rafael Hatchel no Facebook. E acompanhe o programa Fair Play às 21 horas na rádio Cepa. Se não tiver o Fair Play, é devido aos jogos do Coxa que tem no dia. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã.